Vamos imaginar, pedir para vocês fazerem uma simulação. Vamos imaginar que a gente possa passar por uma consulta de qualquer lugar e a qualquer horário, sem sair do conforto da nossa casa. Agora vamos adicionar a isso a possibilidade da gente conseguir prever problemas de saúde sem nem ter tido nenhum dos sintomas. Essa é a realidade que a gente começa a viver hoje. Essa é a mistura da telemedicina e da inteligência artificial, e é o que ela tem conseguido trazer para o mundo da educação médica e da prática médica. Falando um pouquinho dos desafios do interior do Brasil, a gente tem nessas regiões muitos recursos naturais, recursos humanos, né? No Brasil, a gente tem regiões muito ricas nesse sentido, porém, essas mesmas regiões enfrentam muitos desafios, e o principal deles é a escassez de profissionais. Na área da saúde, isso toma uma proporção bem maior. Eu trouxe aqui alguns números. Então, a gente tem 66% dos brasileiros vivem em cidades do interior e 34% nas capitais. Por outro lado, 57% dos médicos trabalham nas capitais e 43% no interior. Esse é um número que já representa esse desafio, né? E esse é um dos primeiros desafios que a gente tem na prática da medicina. Outros desafios são a infraestrutura precária, falta de hospitais, falta de laboratórios e equipamentos, dificuldades logísticas. Então, a gente enfrenta nesse cenário uma série de dificuldades que fazem com que os profissionais não queiram praticar, ou não queiram residir, ou não queiram estar ali naquela situação, né? Em 2023, a cobertura de atenção básica em municípios do interior, Norte e Nordeste, foi de 60%, enquanto a média nacional foi de 75%. 40% dos municípios do interior não tinham acesso a especialistas, que é outra questão. Às vezes a gente consegue profissionais mais generalistas, mas algumas especialidades têm muita carência em regiões mais remotas, né? No Centro-Oeste, esse número caiu de 40% para 35%. Então, são alguns números que trazem para a gente um cenário que é o cenário que precisava de uma solução, né? E começaram a surgir inúmeras iniciativas buscando trazer essa solução. E aí, uma dessas alternativas foi a telemedicina, que é sobre o que eu quero falar um pouquinho com vocês. Juntando a telemedicina com a inteligência artificial, a gente conseguiu criar um ecossistema que resolve muitos desses desafios, né? A telemedicina ela começou a aparecer em 1990. Nos anos 2000, ela ganhou um pouco mais de força com a regulamentação. Mas, obviamente, que a pandemia foi o que fez ela explodir e ser usada, e até se alguém tinha algum preconceito ou medo diante daquele cenário da pandemia, as pessoas mudaram um pouquinho esse olhar e se abriram um pouquinho mais para experimentar a telemedicina. A partir de 2020, muitas comunidades do interior começaram a usar a telemedicina como solução, né? E isso continuou mesmo depois da pandemia, e a gente começou a conseguir superar a falta de especialistas, porque a gente consegue colocar um especialista de qualquer capital ou outra região para atender as pessoas em regiões remotas, ou pelo menos fazer um primeiro atendimento, orientar uma equipe que esteja lá. A telemedicina, eu acredito que todo mundo aqui já esteja familiarizado com esse conceito, ela é a prática de fornecer serviços à saúde à distância, utilizando tecnologias para isso, né? Então, isso nos permite fazer consulta, fazer diagnóstico, tratar pacientes sem a necessidade de uma visita presencial. Hoje, a gente já fala da telemedicina 2.0, que já traz outras tecnologias que vieram aparecendo e juntando com o que a gente já estava praticando antes. Então, a gente adicionou o 5G, as roupas com dispositivos, inteligência artificial, e isso trouxe uma nova fase para a telemedicina, tá? Essa nova abordagem, ela amplia as possibilidades do uso na saúde.
Então, ela permite monitoramento remoto, ela permite gestão de doenças crônicas feitas por especialistas, um atendimento emergencial com mais precisão. Ela também traz uma ideia de, apesar de estar usando tecnologia, a gente conseguir um atendimento mais humanizado e eficiente. Quando a gente começou com a telemedicina, isso era uma coisa muito distante, né? Mas hoje, usando outros recursos, a gente consegue aproximar, podemos dizer entre aspas, a gente consegue aproximar aquela pessoa que está do outro lado da tela naquele atendimento, né? Geralmente, nos modelos atuais, a gente tem alguém presencial, que seja uma enfermeira ou alguma outra equipe, e um especialista profissional atrás de uma tela, de um equipamento. Agora, falando um pouquinho da inteligência artificial, que a gente quer juntar aqui nessa conversa, ela está sendo, obviamente, cada vez mais disseminada e utilizada, e não podia deixar de ser também na área da saúde, né? Então, ela tem sido muito explorada para melhorar a precisão de diagnósticos, otimizar tratamento e aumentar a eficiência nos serviços também de saúde, né? Na área de diagnósticos, a gente tem ferramentas como o Google DeepMind sendo usadas para analisar imagens e ajudando a detectar doenças. A gente tem também na área de análise de dados ferramentas como o IBM Watson Health, que também analisa grandes volumes de dados e sugere tratamentos personalizados. E temos muitas ferramentas de prontuário eletrônico, sugestão de prescrição, são inúmeras ferramentas, sugestões de correção de dosagem. Então, assim, a gente tem cada vez mais um portfólio enorme de ferramentas que podem ser usadas para a prática da medicina e também na educação médica, ou seja, para colaborar com os alunos, com os estudantes que estão se desenvolvendo para um dia estarem no atendimento médico, né? Essas aplicações estão transformando essa prática da medicina, tornando-a cada vez mais eficiente, cada vez mais precisa. Eu estava conversando com um outro palestrante, ele estava dando um exemplo de uma cirurgia monitorada pela inteligência artificial, onde chega um momento que a inteligência artificial não permite que o cirurgião erre. Obviamente que a gente hoje usa a inteligência artificial muito como sugestão, como uma dupla checagem, né? Não é ela que vai executar, o papel do médico é fundamental ali, mas você ter uma máquina preparada, equipada e treinada para te ajudar naquele momento, principalmente de procedimentos críticos, é incrível, pessoal. É uma coisa que a gente tem que aproveitar, a gente tem que se aproximar, né? E eu gosto de dizer para os que ainda se assustam, né? Que ainda de 2 anos para cá, muita coisa vem acontecendo e a gente chega a se assustar, que é só mais uma ferramenta. Se a gente parar para pensar em como eram as ferramentas que a gente tinha anos atrás, a gente não tinha 1/5 das ferramentas que tem hoje. E a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa, mas é mais uma ferramenta, e é assim que a gente tem que encarar ela. É só mais uma ferramenta, só mais uma coisa para nos ajudar a fazer um trabalho melhor. Não é a substituição da nossa profissão, não é a substituição do nosso talento, né? O talento humano é inquestionável e sempre vai estar lá, e a gente tem que cada dia mais se aprimorar, estudar para se desenvolver. Mas poder contar com uma ferramenta tão poderosa é muito rico, e que bom, né? Falando agora para os estudantes, mas também para os profissionais, que bom que a gente tem isso hoje, né? Que bom que a gente pode contar com isso, e com certeza a gente vai mudar a prática da medicina. Falando um pouquinho aqui de alguns algoritmos, né? Agora, olhando para a educação médica, a gente consegue usar essas ferramentas para te ajudar a saber onde você errou. Então, você imagina, você conseguir analisar dados complexos e usar a inteligência artificial para ter um diagnóstico e cruzar com o diagnóstico que você fez e te dizer, olha, você podia melhorar aqui, podia melhorar ali. E você retroalimentar aquilo e ir melhorando cada vez mais aquilo que talvez, se você fosse fazer sozinho, você e o professor,
você fosse demorar muito mais tempo, ou talvez, dependendo do número de dados e da complexidade do cenário que você está estudando, nem fosse chegar a um consenso sobre aquilo, né? Então, simulações realísticas também, procedimentos médicos, tudo isso a gente consegue colocar na prática dos estudantes, né? E trazer para eles um feedback muito rápido do que ele precisa melhorar, do que ele poderia ter feito, do que ele poderia ter feito diferente, né? A gente tem soluções agora que acompanham os estudantes numa prática e dizem até, olha, você esqueceu de lavar a mão, você esqueceu de fazer isso, você esqueceu de fazer aquilo. E isso tudo é muito rico. A gente precisa aproveitar. Um outro conceito que a gente também tem falado muito é a saúde 4.0, que junta telemedicina, inteligência artificial com outros conceitos de tecnologia, internet das coisas, o IoT, Big Data, robótica. Isso tudo visando mudar o panorama da saúde no Brasil, né? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho de cada uma dessas coisas e experimentar um pouquinho de cada uma dessas coisas, ter contato. Agora, vamos imaginar, com tantas mudanças no setor da saúde, o que vai acontecer com os profissionais de saúde que entrarem e saírem da graduação sem ter contato com todas essas ferramentas e todas essas possibilidades? Mais do que isso, como é que a gente faz para que esses estudantes tenham contato com todas essas tecnologias, para que eles possam sair preparados para aplicá-las quando saírem da faculdade, se os professores que estão dando aula hoje não tiverem contato com isso? Então, o que isso significa? Significa que para a gente mudar o panorama da saúde e de usar a telemedicina, a inteligência artificial, para resolver as questões, principalmente do interior do Brasil, que é a pauta aqui da nossa palestra, a gente precisa ter toda a comunidade médica, professores, alunos, médicos, ouso dizer que os outros profissionais também que atuam, né, nos hospitais, nas clínicas, familiarizados com essas ferramentas. A gente precisa desmistificar, né, essas tecnologias e trazer elas para o dia a dia. E é muito importante que isso seja feito desde o início do contato do aluno que está hoje na faculdade com a prática médica, para que seja parte do dia a dia dele usar esses recursos e para que ele entenda, quando sair daqui, o quanto ele pode fazer para a medicina, né? O quanto ele pode resolver o problema do atendimento nas áreas mais remotas. Tem um projeto muito lindo que eu fiquei muito encantada, que é um projeto que leva containers para lugares que a gente nem imagina, né? E com profissionais que não são médicos. E aí fazem toda uma triagem, todo um preparo nos pacientes que estão precisando de algum atendimento, e o médico usa a telemedicina para dar todo o atendimento de ponta, de qualidade, para aquela pessoa que está num lugar onde ele não iria. E às vezes não é por má vontade, ele não iria porque ele não tem agenda, porque ele trabalha numa UTI, ele trabalha em outro lugar, ele não consegue estar tão rápido num lugar, né, tão distante. Então, é muito importante que a gente prepare, né, já os futuros médicos já com toda essa tecnologia, né? Essas tecnologias vão ser cada vez mais utilizadas. E integrando a telemedicina e a inteligência artificial, pessoal, a gente consegue simplesmente minimizar de uma forma astronômica a carência de médicos em regiões remotas, né? Essa tecnologia consegue resolver situações muito, muito graves e num país tão amplo quanto o nosso, né? De uma forma muito eficiente, se bem usada, né? Para concluir aqui com vocês um pouquinho da minha palavra, né? A integração da telemedicina e da inteligência artificial não é só uma inovação, mas ela passou a ser uma necessidade.
para preparar os futuros médicos para os desafios da carreira e da saúde no interior do nosso país. Essas tecnologias oferecem soluções práticas que vão fazer a gente superar essas barreiras geográficas, vão fazer com que os estudantes saiam bem equipados para fornecer esses cuidados de alta qualidade. Agregando a isso a ética, que é muito importante, pessoal. A gente está falando de uso de tecnologia, mas a gente tem 2 temas muito importantes que a gente precisa agregar, que é a ética e a segurança da informação, né? Que precisam permear aí tudo isso que a tecnologia traz. Se a gente agregar isso tudo, eu tenho certeza que todos nós vamos conseguir ter médicos preparados, acesso a atendimento médico de qualidade ao maior número possível de pessoas. E eu tenho certeza que é isso que todos nós que estamos aqui queremos. Obrigada.